Andréa, e ao Maurício, né? Eu queria dizer que fico muito contente de participar dessas reuniões e se vocês precisarem quando vocês precisarem, eu estou à disposição. E eu vou falar sobre retinoblastoma, tá? Então, eu só assim, eu costumo colocar isso aqui, não é para aparecer, não, é porque a gente desenvolveu uma ponteira, né? E eu vou mostrar uns resultados aí. Eu fiz com a Alimedtech, e acho que é interessante a ideia. Então, vou falar sobre definição, epidemiologia, um pouco de fisiopatogenia, né? Diagnóstico e tratamento. Então, retinoblastoma é um câncer, né? E ele é um modelo muito famoso de câncer associado à genética, né? Então, é uma disfunção de um gene que controla a proliferação celular. E, obviamente, quando ele codifica, né, uma proteína, essa RB proteína, a RB, que controla o ciclo celular. E, obviamente, quando você tem um problema no gene, tem um problema na proteína e tem uma proliferação desenfreada de células da retina. Então, sobre o retinoblastoma, né, lembrar, pessoal, que uma coisa que eu errei, inclusive, e eu admito isso, né, é que essa epidemiologia toda do retinoblastoma é de 0 a 4 anos, tá? Então, aqui são milhões, né, de casos né, número de casos por milhão entre 0 e 4 anos. Então, é menor de 10 casos por milhão, de 11 a 13, né, e vai aumentando. E, curiosamente, né, você vê que Brasil está de 14 a 16, algumas regiões da África, né, tem mais de 20. Na Índia tem muito retinoblastoma também. Uma das principais fellows da Carol Shields, que essa Aparna Ramusubramanian, aqui, ó. Depois o Enzo pode comentar, mas eu acho que ela é da Índia. E ela que ajudou a professora Carol Shields a escrever o principal livro de retinoblastoma, é o melhor que tem. Depois, se vocês quiserem, eu passo a referência. Bom, e aí, um número mágico aí para você quiser fazer uma conta, é um caso para cada 20 mil nascidos vivos, tá? Então, aí você tem que saber quantos mil nascidos tem naquela região, né? E é 20 mil nascidos vivos, não é 20 mil por habitante, tá? É outra conta que eu também já fiz errado, e aí eu estou passando para vocês que eu fui aprendendo com os erros, né? Então, por exemplo, a região do Enzo lá, em todas as estatísticas, é a que aparece com maior número, assim, um dos maiores números que eu já vi, que é 22 casos por milhão, né? Então, por exemplo, se pegar uma região que nem aqui né, aí é por milhão mesmo, é por nascidos vivos. Uma região que nem aqui, que a gente drena aqui de 4, 6 milhões, a gente vai ter em torno de 100 casos, né, entre 0 e 4 anos de idade. E então, a fisiopatogenia é um defeito, né, nesse gene que está no cromossomo 13, tá? Então, ela tem 183 mil bases, né, 27 exons, enfim. E o padrão de herança aqui é o seguinte, né? Você tem você tem, então, o padrão que é o germline aqui, então, pai que tem aqui uma mãe, né? Ela passa para outra geração, e aí você tem 50% de chance de passar para outra geração, né?
Esses casos familiares, que são hereditários, eles são 10% dos casos, graças a Deus, né? Geralmente são bilaterais, né? É, e aqui, olha, esse aqui, ó, ele tem também, só para vocês entenderem, isso aqui é uma mutação nova, então ele não tem pais com o retinoblastoma, só que esse aqui é uma mutação que aconteceu no gameta, tá? Então, ele tem a mutação em todas as células do organismo. Depois eu vou explicar para vocês, mas isso torna a chance de ter o tumor mais fácil, tá? Porque todas as células do organismo, quando acontece no gameta, né, ou no óvulo, né, você só precisa de mais uma mutação no outro cromossomo, né? Nós temos pares, né? Então, fica muito mais fácil. Então, aqui também é 50%. Esse tipo aqui já é um pouquinho mais frequente, tá? E também pode dar origem, quando é germline, é germinativo, pode dar origem realmente a casos bilaterais. E graças a Deus, 60% é somático, tá? Eles acreditam que esses pacientes não têm mutação em todas as células do organismo, mas exclusivamente na retina, né? E os somáticos, a chance de ter filho é praticamente zero, tá? Então, por quê? Porque ele não tem o gameta dele alterado e nem a mutação dele veio de uma alteração no gameta, no óvulo, né? E aqui, provavelmente, ele teve duas mutações, né, durante o desenvolvimento, exclusivamente na retina, né? Eu coloquei essa parte aqui porque a primeira descrição de herança genética de retinoblastoma, né, e de retinoblastoma como doença, alguns autores atribuem a um brasileiro, chama Hilário de Gouveia, tá? E ele fez essa descrição em 1872. Esse cara, no paper aqui, a história dele é que ele foi agraciado por Dom Pedro II. Posso estar falando besteira, acho que era o segundo, tá? E ele fez ele defendeu tese em glaucoma, e o membro da família real estava lá, e Dom Pedro II mandou ele para Heidelberg, na Alemanha. E quem estava em Heidelberg naquela época era o von Helmholtz. Aqui, ó, von Helmholtz, ó, que é o cara que inventou o oftalmoscópio, entendeu? E ele, esse cara, então tem toda essa história, né? Um carioca, e o esquema mais famoso desse foi esse aqui. E a história é trágica porque ele relata, né, o Hilário de Gouveia, a história de um pai que teve primeiro teve um filho com retinoblastoma, ele tinha 3 anos. Depois, outro filho de 5 meses, com 5 meses, desenvolveu retinoblastoma bilateral também. E ele não quis tratar, e as 2 crianças morreram. Então, essa é a história do Hilário de Gouveia, né? E para vocês reforçarem, né? Você vê aqui, ó, não foi 50%, né? Mas os filhos têm 50% de chance de ter o retinoblastoma, né? E foi a primeira história de retinoblastoma hereditário aí, o primeiro relato de retinoblastoma, alguns consideram do mundo. E essa hipótese de Knudson surgiu com o retinoblastoma, né? Para explicar a teoria do two hits, que são as duas, tem que ter 2 alterações, né? Hit de batida, né? De quebra. Então, você tem que ter o hereditário, ele já vem com um cromossomo alterado, né? Então, ele só precisa de um hit, né? O segundo, ele só precisa de um evento raro, né?
O não hereditário, ele precisa de 2 eventos, ele precisa de 2 hits, ele precisa de uma alteração no primeiro e no segundo, né? Então, é muito mais raro de acontecer, é muito mais difícil, e por isso que a, a hereditariedade, né, o outro, o filho, a chance dele ter retinoblastoma é praticamente zero, porque o gameta dele não tem. Mas, enfim, você precisa de ter alteração nos 2 cromossomos, tá? E, no caso do hereditário, ele já vem com uma, né? E você tem a segunda, e no caso do não hereditário, você tem que ter alteração 2 vezes, né? Bom, como eu estava falando para vocês, isso aqui é uma figura do livro da Carol Shields, e aqui está a proteína RB, né? Então, tem aquela história do ciclo celular, né, de G0 para G1, e quando você tem um defeito, ela é uma inibidora do ciclo celular. Quando você tem um problema na proteína, você tem uma proliferação desenfreada, e, enfim, essa parte da biologia molecular, do retinoblastoma. Isso aqui é uma parte interessante, tá? Que também é uma coisa que eu incorporei agora. Pode ter retinoblastoma sem alteração no gene RB, né? E aí eles têm uma alteração nesse MYC gene, tá? Esse MYC é um promotor, e o MYC vem de mielomatose, ou uma doença parecida, que é de ave, tá? E foi encontrado no ser humano um gene parecido com esse gene que causava, né, um tumor em aves. E aí, eles começaram a ver que esse tumor também estava associado com o retinoblastoma. E os tumores associados exclusivamente ao MYC, eles têm uma característica interessante. Eles são unilaterais e, geralmente, né, são crianças muito novas. Então, às vezes, você tem crianças com 6 meses de idade, que é uma idade muito cedo para você ter o aparecimento de unilateral, né? E esses pacientes podem ter RB normal, só que eles compreendem apenas 1,4% dos casos de retinoblastoma. Mas, para vocês guardarem que esse MYC, né, o MYC-N, ele está relacionado também ao retinoblastoma. Então, se alguém falar, olha, só o RB pode dar retinoblastoma? Não. Em uma pequena percentagem, o MYC também pode ser o responsável pelo retinoblastoma. Bom, as características clínicas, né? Isso aqui, os mais comuns são leucocoria, né? Que é a pupila branca, fixação ruim, e tem gente que você pode usar, por exemplo, os cartões de Teller são os cartões com umas barras pretas, né? E tipo frequência espacial, que às vezes você pode conseguir testar a qualidade de visão em criança, isso é pouco usado, né? Estrabismo e hiperemia ocular crônica. Tem uma forma de retinoblastoma que ela é difusa e ela é muito traiçoeira, porque o olho fica vermelho, você faz o ultrassom e aparece como uma infiltração, né, plana. Às vezes ele não dá uma massa com calcificação, aquela alteração típica, e o diagnóstico às vezes é tardio, e às vezes ele prega muita peça em cirurgião de retina, porque ele descola a retina, o cirurgião entra,
começa a operar e aí, de repente, ele vê uma massa que não é aquela massa típica do retinoblastoma, aquela tumoração que invade o vítreo ou que cresce, né, para debaixo da retina. Então, aqui, ó, essa pacientezinha que foi uma das primeiras do serviço, ó, leucocoria bilateral, um olho já desviado, né? E o diagnóstico é pela oftalmoscopia binocular indireta. Aqui, né, caso vocês, para quem não tem RETCAM, nós começamos desse jeito aqui, ó. Nós começamos com aqui, ó. Nós começamos com lente celular e acho que o Enzo conheceu a Marina. Essa aqui é a Marina, ela era muito boa de oftalmoscopia e de filmar com celular. Deixa eu pôr para frente aqui. Bom, depois, além da oftalmoscopia com a lente, né, vem o RETCAM. E aqui eu ponho essa foto para mostrar para vocês, né, aqui à esquerda, você viu, ó, 21 de setembro de 2020, né? E aqui é 16 de outubro. Então, geralmente, 3 a 4 semanas depois, a gente faz um novo exame. Se você reparar, assim, se você não fotografar, você olha para a foto da esquerda e fala, olha, não mudou quase nada, né? Agora, se você prestar atenção, né, principalmente, ó, olha aqui, ó, a massa, ela tá aqui, ó, né, grudada na arcada. E aqui, olha, ela já separou da arcada, ó, e toda essa região aqui já era uma região que reabsorveu o fluido, né? A tortuosidade vascular aqui, ó, é muito maior do que aqui, né? Então, você tem esses parâmetros que você tem que começar a reparar. Aqui, às vezes, viu, Enzo? Às vezes eu acho que isso aqui lembra uma cavidade, né? Tipo um cavitary aí. Esses que têm cavidade, eles são mais, eles respondem menos, eles são mais crônicos, menos agressivos e um tipo celular que prolifera menos. Então, ele responde menos à quimioterapia, vai diminuindo devagarzinho. Então, aqui, só para ilustrar, né, que o quadro todo, então, teve resposta, né? Mas você precisa de ter, com o RETCAM, você consegue ter uma comparação muito mais precisa do que você pegar uma foto, né, desenhar, que nem era nessa época aqui. Então, por fim, a ultrassonografia, ela também é uma modalidade importante, importantíssima, porque ela mostra esses pontos hiperrefletivos, né? Então, você tem pontos hiperrefletivos, e esses pontos hiperrefletivos são típicos, né, das calcificações, e a calcificação resulta da necrose. Então, primeiro, necrosa, né, é um tumor que tem muita proliferação, a circulação não consegue manter as células, elas necrosam e depois calcificam. E aí, depois eu vou mostrar para vocês a histopatologia. E o achado típico é essa lesão, né? Essa lesão que aparece escura em T2, tá? Então, ela é escura em T2. Em T2, você tem a parte que tem água, ela fica mais clara, né? Ela fica mais hiper aqui. Ela aparece mais escura. Então, aqui são duas lesões, uma no olho direito e uma menor no olho esquerdo. E aí vem a classificação, né? A classificação, pessoal, ela leva em duas variáveis, né? Primeiro, se você tiver um tumor menor que 3 milímetros, longe da mácula, longe do disco óptico, né? E
com pouco fluido subretiniano aqui, ele é A. Agora, se ele tiver mais que 3 milímetros, ou tiver perto da mácula, justa papilar, né, menos que 1,5 milímetro do disco, aí ele é B. E o C e o D são as classificações das sementes. Então, se tiver semente, já é C. Se essa semente estiver longe do tumor, tanto subretiniano como vítrea, ele já é D. Então, é fácil, né? Porque o A é aquele pequenininho longe do polo posterior. O B é o pequenininho perto do polo posterior. O C tem semente perto do tumor, quer dizer, ele não descolou muito, não espalhou semente subretiniana nem no vítreo. O D espalhou, né? E o E é aquele que ocupa mais de 50% do globo, tem glaucoma neovascular, tem hemorragia vítrea, que você não consegue ver a lesão, né? E invasão, aqui já, eu não gosto, assim, muito, porque é difícil você ver invasão pós-laminar do nervo, né? Aqui já é uma alteração, já que eu considero meio histológico. Mas invasão da câmara anterior dá para ver. Então, só para... toda vez eu esqueço, né? De pôr um do grupo A, viu, Gabriela? Acho que você está aí, pois você me lembra. A gente tem alguns do grupo A, aqueles tumores pequenininhos, são contralaterais, lá de geralmente bilateral, né? Mas o B é esse aqui, ó. Engraçado que o pessoal olha para esse tumor aqui e fala, oh, isso é EC. Isso é grande, mas não tem uma semente esse paciente. Só tinha essa lesão aqui. Então, se ele não tem semente, ele é B, entendeu? Ele é próximo da mácula, do nervo, né? E aí começa o C. O C, ó, quando a semente, aqui a semente, ó, esse pontinho aqui, ó. Quando a semente está perto do tumor, já é C, né? É um caso bilateral, né? Um caso bilateral com 2 tumores no mesmo olho, né? Geralmente os hereditários, os germinativos, né? Eles são bilaterais e pode ter mais de uma lesão no mesmo olho. E o grupo D, que se essa semente estivesse espalhada para cá, tanto sub como vítreo, já é D. Né? Olha aqui o grupo D. Ó. Você tem nuvem, olha a nuvem. Aqui, ó. A nuvem de semente, né? Espalhada aqui, ó. Tudo isso aqui é nuvem, ó. Né? A massa está aqui, né? Essa calcificação, aqui é nuvem, ó. Ele forma um tumor no vítreo, mas isso aqui é nuvem, semente vítrea. Espalhada, bem longe, né? Muito mais que 3 milímetros do tumor. Então, deixa eu ver se ele vai para frente. E tem essa classificação, eu coloco aqui de endofítico e exofítico, porque o endofítico, às vezes ele cresce, né? Em direção à cabeça. Esse aqui é o endofítico, ó. Só para vocês entenderem, ó, esse é endofítico. O exofítico, ele cresce em direção ao espaço subretiniano. E, às vezes, você vê aqui a retina colada no cristalino e o tumor está lá atrás. E, às vezes, confunde com doença de Coates, que é o principal diagnóstico diferencial. Um dos pontos fracos dessa aula é que eu não exploro muito o diagnóstico diferencial, porque senão fica uma coisa doida, né? Porque uma coisa à parte. E aqui eu prefiro falar mais só desse tumor. Então, existe uma classificação também sistêmica, né? Então, essa classificação que eu falei para vocês, ela é a classificação internacional e ela é feita baseada nos achados oculares, tá? Então, tem uma classificação sistêmica, por exemplo, às vezes tem metástase sistêmica, M1. Se tem só num lugar que não é no sistema nervoso, é M1A. Então, essa classificação geralmente é utilizada pelo oncologista, tá? E a gente pode fazer, mas, enfim, tem a invasão da órbita, T4B. Então, tem que ir colocando dentro dela, só para vocês saberem que tem a classificação
da lesão no olho e tem a classificação sistêmica com relação a metástases e tudo mais. Bom, e com relação ao tratamento, né? O tratamento, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, né? E principalmente de um sujeito que nem ele, né? Que é o Daniel, que é o cara que é o radiologista intervencionista, né? Então, o pessoal da radiointervenção tem que trabalha muito. A quimioterapia interarterial, como eu vou mostrar para vocês, é uma modalidade terapêutica que é cada vez mais usada. Aqui tem o pessoal da genética, a gente tem radiologista, essa pessoa aqui, ó, a Maristela, que é a pediatra, um pediatra, é o centro, é o pilar do tratamento, né? Tem os fellows, são muito importantes aqui, estava na época do Igor, do Daniel, agora a gente tem a Gabriela e o Joaci. E o patologista, né, que está o Fernando Chaude, patologista também é importantíssimo. Então, o tratamento é diferente, né, a estratégia para os casos unilaterais e bilaterais. Para os casos unilaterais, quando é grupo A, que é um tumorzinho pequeno, fora do polo posterior, você faz crioterapia ou TTT. Ô Joaci, Gabriela, se tiver um caso do grupo A que a gente fez crio, só para mostrar, não sei se ela está aí, depois no grupo eu vi que acho que era ela mesmo. Acho que estão sim, viu? Tá escrito aqui, ó. Bom, o grupo B, então é unilateral B, C ou D, aí você parte para quimioterapia intraarterial. Isso está sendo cada vez mais utilizado, né? Com uma exceção, crianças muito pequenas. Então, fazer a cateterização da artéria oftálmica, como eu vou mostrar para vocês, né? Que é a química intraarterial, em criança pequena, é loucura. É chance de complicação grave, inclusive para o olho, né? Você manipula, tem espasmo, você tem oclusão de artéria central da retina, oclusão de oftálmica, e sai pior. Então, para a criança menor de 6 meses, você faz a quimioterapia endovenosa, espera ela ganhar peso e ficar um pouquinho mais maior, né, para você poder cateterizar com segurança a artéria oftálmica. Então, você faz primeiro quimio endovenosa, depois você pode chamar ponte. Você faz a endovenosa, depois você pode fazer a intraarterial. Então, aqui só para vocês terem ideia, né, a gente montando o espaço. Então, laser verde, laser infravermelho, TTT, né, crioterapia. Então, aqui, só para mostrar para vocês, ó, principalmente os residentes, né, ó, o que acontece na crioterapia, né? Eu mostro isso aqui porque no começo do meu fellow, eu achava que eu estava fazendo crio porque a ponteira ficava branca, né? E não via ficar branco desse jeito. Uma porcaria de um crio. E eu agora mostro para todo mundo, ó, tem que ficar branco. Ó. Vendo? Então, tá uma lesão aqui, outra lesão aqui e outra aqui. Esse paciente tinha 3 lesões, né? E aí você começa, a lesão que dá para fazer crio, eu faço crio, tá? Então, o tratamento, ele é um misto de tratamento local, feito pelo oftalmologista, com tratamento quimioterápico, feito pelo oncopediatra, né? E aqui uma das novidades, né, que eu comentei no começo da aula. Essas 2 primeiras ponteiras são as que a Alimed normalmente vendia, né? CC289, que é uma ponteira que a gente usa, a maioria dos serviços tem, que essa é o pau para toda a obra, que faz retinopexia. E a CC290 é uma que eles fizeram para uso pediátrico, que é muito fina e curta. Então, isso aqui foi para ROP. Só que ela congela uma região muito pequena, entendeu? Aí eu falei para eles, eu falei assim, olha, eu quero uma ponteira com essa bolinha aqui e fina que nem essa, comprida. E eles fizeram.
Então, fizeram uma longa e uma extra longa. Eu, infelizmente, eu não estou com a foto aqui da ponteira, mas eu tenho, vou trazer para vocês uma hora. Mas é isso aqui mesmo, vocês já conhecem, ela é mais comprida e um pouco mais Abre a bojuda na ponta. conjuntiva, Rodrigão, para E você aqui chegar lá. antes, ó, olha só esse caso aqui. Aqui, eu não sei, o Joaci separou, eu peguei de última hora, eu acho, tá? Eu vou desenhar aqui. É essa lesão mais próxima à mácula aí. O que eu estou imaginando é que teve uma recidiva aqui, ó. E eu lembro que a recidiva foi por aqui. E olha, ó, 18 de agosto e 24 de outubro. E aí você fala, mas por que você está mostrando isso? Porque aqui, ó, aqui está a cicatriz, ó. Essa ponteira, pessoal, eu consigo chegar aqui. Se quiser fazer crio aqui, eu faço. Se quiser fazer crio aqui, eu faço. Recorreu aqui, eu faço. Aí você fala, mas por que você não faz TTT? Ó, o TTT é bom, tá? Agora, se você quer resolver o problema, você manda a crio. Você abre a Então, só que conjuntiva, tem um Rodrigão, para problema, chegar lá ou tem não? um problema sério. Você tem que tomar muito cuidado, porque quem faz crio sabe. Às vezes você está achando que você está aqui, e você está aqui com a ponteira. E, de repente, você está olhando aqui para ver se fica branco aqui, começa a ficar branco aqui, tá? Então, tem que ter muito, mas muito cuidado. A gente abre a conjuntiva, tá? E quando você abre a conjuntiva temporal com essa ponteira longa, você trata aqui do lado, se você quiser, tá? Você chega do lado no nervo óptico. Então, tem que ter muito cuidado. Essa ponteira aqui, ó, essas duas, você pode dar na mão dos felos, ele pode abrir conjuntiva, só tem um perigo com essas. Olho hipotônico durante uma vitrectomia, e aí você vai até mais posterior, só isso, mas em condição normal, olho tônico, você pode até abrir a conjuntiva, você não consegue chegar na mácula com uma ponteira dessa aqui, ó. Agora, com essa aqui, ó, de 27, de 31,5, você chega, tá? Bom, e a quimioterapia intraarterial? A quimioterapia intraarterial, você entra pela artéria femoral, né? Passa pela aorta, e pela aorta você chega na carótida interna. E na carótida interna você chega na oftálmica. E aí na oftálmica você injeta o melphalan. Você pode também ter uma rota alternativa aqui, que é pela carótida externa e pela meningeia média, que você pode injetar também, pouco usado, tá? Então, essa aqui é a sala de radiointervenção, aqui o intensificador de imagem, o paciente está deitado aqui, ó, só a região inguinal de fora, ele está com anestesia geral, né? Você, se você quiser, você pode ir lá e fazer crio, examinar a criança antes, tal. E aí, ó, aqui é o catéter, e aqui é o catéter posicionado, ó, na oftálmica, via carótida, né? Via carótida interna, né? Quando ele chega na oftálmica, ele injeta o contraste para desenhar toda a circulação do globo, e depois ele injeta o melphalan de forma pulsátil, tem que ser pulsado durante 20 minutos, tá? E o melphalan tem que ser preparado no máximo meia hora antes, né? Ele cristaliza e dá entope, arteríola, vira uma confusão. As doses mais utilizadas, né, da quimioterapia intraarterial é de 3 a 7,5 miligramas, no caso do melphalan, e 1 a 2 miligramas do topotecan, né? Mas o mais usado é realmente o melphalan. A gente está usando cada vez mais o topotecan, porque o melphalan ele dá muita toxicidade, mas ainda o melphalan é o mais usado. Tudo depende muito de estratégia, né? Se você tem um tumor que é mais agressivo, você quer uma resposta mais
não é olho único, você pode usar o Melphalan, é olho único, já teve uma crise e perda de visão depois de um Melphalan, você pode trocar por Topotecan e associar a carboplatina, mas o que mais destrói é o Melphalan. E aí tem uns nomes que principalmente a Quero gosta de usar, né? Então, a primária é no unilateral, né? Então, a interarterial primária é tipicamente tumor unilateral. A secundária é quando você tenta a endovenose, às vezes falha, você pode fazer a intraarterial. Você faz endovenosa, mas pode fazer interarterial. A tandem aqui quando você faz os dois olhos ao mesmo tempo, né? O bridge ou ponte é aquela que eu falei para vocês, criança muito pequena, você faz primeiro a endovenosa, ele cresce um pouco, aí você faz a intraarterial. E uma coisa muito importante deixa eu pôr para cá, sempre lembrar, né? E o Melphalan, ele causa toxicidade, tá? Então, a dose acumulativa e você começa a ter queda na amplitude, né? É de 14 miligramas, né? E então você vai lá e você tem uma criança e você pode fazer até 7,5, né? Mas o ideal, se a criança for muito pequena, é você começar com doses menores. A gente, às vezes, faz 3, 4 miligramas, porque, realmente, pessoal, esse efeito tóxico do Melphalan para a retina, ele não é desprezível, tá? Para cada 1 miligrama que você aumenta na dose acumulativa, você tem um decréscimo de 1,5 microvolts, tá? E isso você vê a curto prazo e a longo prazo dá 1,6 microvolts. Então, isso já é mais ou menos o pessoal do Adamson, tá vendo? Então, não é uma coisa que... eu falo muito isso porque a gente oftalmo, a gente quer que o paciente continue enxergando, né? E os oncologistas, às vezes, eles querem acabar com o tumor e a gente fica esperto. Então, tem criança que está bem, aí você manda uma dose a mais de intraarterial, Melphalan, e ela tem, a gente sabe, né, qual que é e às vezes é o melhor olho, e putz, você fica arrepiado. E a gente já teve casos que a gente fez e que a mãe vem desesperada no dia seguinte: "Olha, meu filho está tateando só, ele não consegue andar sozinho mais, está trombando em tudo". Aí você faz corticoide, ele melhora, né? A gente já fez até pulso de corticoide, mas fica uma sequela. Assim, a gente até publicou depois, se vocês quiserem, um anexo aqui. No caso de toxicidade, eu vou mostrar aqui para vocês, pelo Melphalan. Nos casos bilaterais, aí, pessoal, o tratamento é com quimio endovenosa, né? E é o famoso VEC, tá? Então, é vincristina, etoposide, não tem esse C, tá? Etoposide e carboplatina, tá? E aqui, de novo, os neonatos, né? Então, o grupo A, se for bilateral o grupo A, que é uma coisa que eu nunca vi na vida, geralmente é assimétrico, você pega um olho com tumor maior, né, que grupo B, e o contralateral, às vezes você pega o grupo A. Aí bilateral grupo A é difícil, né? Mas o olho que é grupo A, você só faz tratamento local. B, C e D, você já parte para quimiosistêmica. E aí, o VEC, né, para quem quiser saber,
a dose e tal, como é que faz, está aqui, né? Você tem que fazer antiemético, dexametasona também. Tem todo um, um medicamento que acompanha os ciclos de quimioterapia. São 6 ciclos, né? Com intervalo geralmente de 3 a 4 semanas. E a percentagem de sucesso da quimioterapia endovenosa aí para o grupo, se for grupo A é 100%, 93% para o B, 90% para os pacientes do grupo C, 47% do grupo D, né? Quando ela escreveu o livro, ela não tinha grupo E, que a maioria era nucleação, né? Quando tem semente no vítreo, que você faz o melphalan intravítrio, né? Você pode fazer associado tanto a quimio intraarterial como a endovenosa. Então, aqui, um paciente, né, um tumor unilateral, e aqui é o olho esquerdo, aqui é a região nasal inferior. Ele tinha esse tumor cheio de semente para todo lado, tinha um descolamento de retina associado. E depois ele teve uma ruptura aqui, eu fiz laser indireto e tal, foi colando, ficou esse tumorzinho aqui. Tinha essa nuvem aqui, ó, que fui injetando melphalan intravítrea, e ó a sequela aqui, ó. Isso aqui é o achado típico. Eu injetei na região temporal superior, aí é engraçado que quando você injeta, você tem que sacudir o olho, aí você fica sacudindo lá, você pega com 2 pinças de conjuntiva e fica mexendo o olho, assim, para tentar espalhar. O Enzo deve ter visto a Carol Schutz fazer isso 200 vezes, mas não espalha. Ele fica mais localizado no quadrante que você injeta, né? Então, aqui eu injetei com o quadrante temporal superior, aqui, ó. E aí você fala, por que você não injetou, então, no nasal inferior? Eu gosto, assim, nasal inferior, então, as sementes, né? Aí você injeta onde está a semente, às vezes na hora que você tira a agulha, vem semente para fora do olho. Então, tem esse benefício, mas tem esse risco. E, enfim, tem tudo isso na estratégia. Se quiser injetar no quadrante da semente, é mais arriscado. E o tratamento do estadio E, né, do grupo E, é a retirada do globo ocular, né, na maioria das vezes. Então, você vê aqui, ó, um globo, né, olha o tumor tomando quase praticamente todo o globo ocular, né, esses branquinhos são as calcificações, aqui em maior aumento, ó, as regiões de calcificação, e tem muito sangramento intralesional, tá vendo? Aqui, pessoal, não está aqui não, se deslocou, essa aqui que é a roseta, ó. A roseta parece um túmulo, na verdade é uma tentativa aqui, como se fosse espaço subretiniano, uma tentativa das células se diferenciarem em fotorreceptor, né? Aqui outra roseta, ó. A roseta, o círculo amarelo saiu do lugar, aqui que está a roseta, aqui tem outra roseta, né? Essa de Flexner-Wintersteiner, tá? Isso significa, quando tem roseta, que é um tumor benigno, ele é mais benigno, ele está mais diferenciado. Né? Aqui mostrando para vocês, ó, aqui a coroide, né? Os vasos da coroide e o tumor invadindo a coroide. Isso aqui não é bom, não. Isso aqui, maior chance de metástase e tal. Não é uma alteração muito boa, pior prognóstico. E aqui eu sempre termino, assim, mostro esse último trabalho, que foi o motivo, eu que propus o trabalho, né? Eu que levantei todos os casos, eu que escrevi grande parte do paper, e foi o meu projeto da FAPESP, que eu comparei, eu propus comparar os casos unilaterais, né? Que ela tinha tratado com com endovenoso versus a quimioterapia intraarterial, né? Para retinoblastomas unilaterais, os que o prognóstico, se fizesse endovenosa ou intraarterial. E aí tem a média dos pacientes, os dados demográficos, né? Então, tinha os pacientes da endovenosa eram mais velhos, e os casos mais antigos. Da intraarterial era mais novo, né? Porque era um tratamento mais recente. Mas, mesmo assim,
só para vocês terem uma ideia, normalmente a intravenous chemotherapy são 6 ciclos, né? Vincristina, etoposide e carboplatina, né? A maioria dos pacientes, né? E o AEC aqui, ó, tá vendo? Ó, você pode fazer com 3, com 5, com 7,5, né? A maioria, ó, aqui, ó, fazia com 5 lá. Ela não fazia 7,5, é um ou outro que ela começa, porque a dose é cumulativa. Se você fizer com 3, você tem mais espaço para chegar nos 14 lá, que é a dose tóxica, né? E aí, um dos principais parâmetros era o controle do tumor, né? Então, você tinha muito mais controle do tumor, né? Da massa com a quimio intraarterial do que com a endovenosa, né? Você tinha do grupo D muito mais, salvava muito mais globo ocular no grupo D do que com a intraarterial, do que com a endovenosa. E aqui, só para mostrar, né? Aqui é um caso, casos que ela fez endovenose de unilateral, à esquerda antes, a direita depois. A esquerda antes, a direita depois. Aqui, E antes e F depois, mostrando que controlava. E aqui com intraarterial, antes e depois. A antes, B depois. C antes, D depois. Só para... Então, assim, esse trabalho aí foi um estudo retrospectivo, né? Uma doença muito rara para você fazer um prospectivo, e até antiético hoje, você pegar uma unilateral e só fazer e randomizar, né? Mas teve uma coisa interessante, os tumores maiores e tinha mais semente, ela era mais corajosa e fazia AEC. Então, isso deu um respaldo, porque o que a gente queria mostrar no final, né? É que a intraarterial tinha mais resultados. E ela tem mesmo. Ela é muito mais eficaz para controlar o tumor, né? Só que esses endovenosos eram mais antigos, então tinham um tempo de segmento maior e tiveram mais tempo, vamos dizer assim, para ter recidiva, né? Porque o retinoblastoma recidiva muito, né? Então era isso, pessoal.